Olá, boa tarde. Então, vamos aqui responder as perguntinhas da entrevista para as meninas. Então, vamos lá. Meu nome é Mariana Ramos, eu sou fisioterapeuta, formada há 1 ano, tá? Mas com área de atuação já há mais ou menos uns 3. Eu comecei a atender antes de formar, eu fui recebida muito bem aqui onde eu trabalho com a doutora Larissa aqui no Instituto de Fisioterapia Ideal, e aqui ela me deu a oportunidade de estar crescendo junto dela, né? Então eu comecei aqui como estagiária, fui estagiária dela durante esse restante da faculdade e há 1 ano atrás eu tive a minha formação. Formei na Faculdade Estácio de Sá, ali no centro, e a área de atuação que eu hoje em dia mais atuo, eu não fiz pós-graduação ainda, mas eu tenho assim alguns cursos que eu fiz para poder me adentrar melhor no mercado de trabalho. Então a área que eu mais atuo hoje em dia é na área de ortopedia, que é também o que eu quero futuramente fazer uma pós-graduação. Eu também atuo na área de Pilates, sou instrutora de Pilates. Na área de Pilates eu também já atuo há mais ou menos 3 anos, que desde quando eu comecei, eu fiz o curso profissionalizante e já entrei como auxiliar nas aulas. Então, desde há 3 anos atrás, eu já praticava o Pilates, já conseguia dar aula de Pilates também. E devido à oportunidade que eu tive aqui, foi aonde eu consegui evoluir também profissionalmente, né? Então, eu já terminei aí a minha faculdade já bem dentro do mercado mesmo da fisioterapia. Então, eu não tive muita dificuldade graças ao que eu tive aqui dentro, né? A sorte que eu tive de já começar a trabalhar antes de formar aqui. Pode nos contar um pouco sobre sua jornada acadêmica e como sua formação impactou sua prática atual? Então, sobre a minha jornada acadêmica, não foi uma jornada muito fácil. No começo, eu sempre paguei, né, a minha faculdade, então eu sempre peguei grade reduzida para eu conseguir fazer aquilo de acordo com o que eu conseguia pagar. Eu não tinha bolsa. E aí, assim, quando eu consegui uma bolsa de financiamento da própria Estácio, eu consegui finalizar, assim, os meus estudos. E essa jornada de conciliar, na época, o trabalho com a faculdade foi muito puxado, mas deu tudo certo. Não é fácil, tá? Não vou falar que é fácil, não foi fácil, mas pela dedicação, pela vontade de querer sair ali daquela zona de conforto, foi aonde eu corri atrás e graças a Deus eu consegui. Ao longo do tempo eu consegui já entrar na clínica para poder já começar na área de trabalho, e isso impactou hoje em dia demais na minha prática atual, porque como eu já comecei aqui, eu conciliei o meu estágio com a minha faculdade, eu consegui muito bem me adentrar dentro do mercado de trabalho com facilidade. Então hoje em dia eu não tenho dificuldade em falar com o paciente, em lidar com o paciente, em atender casos novos, porque a gente pensa que sabe de tudo, vira e mexe, aparece coisas diferentes, né? Então, é isso. Ao longo dos anos, como você viu a fisioterapia evoluir e como isso influenciou a sua abordagem profissional? Então, como eu disse, né, eu não tinha muito conhecimento do que era fisioterapia, e conforme isso foi evoluindo e eu tive a oportunidade de conviver com pessoas que já estão no mercado de trabalho há muitos anos, eu vi o quanto a fisioterapia hoje em dia ela é importante, né? Ela é mais vista hoje em dia. Porque quando eu comecei, eu não sabia o que era fisioterapia, eu não tinha assim, gente, para que as pessoas fazem fisioterapia? O porquê a fisioterapia é importante na vida das pessoas, né? E durante esse período acadêmico, eu convivi com várias pessoas que precisavam realizar a fisioterapia, e foi aonde eu fui vendo o quanto ela estava crescendo. Porque a fisioterapia ela é uma profissão nova, né? Ela não é uma profissão assim que, nossa, desde muitos anos atrás a gente tem essa fisioterapia, e isso é importante como se fosse um exemplo, um médico, né? A gente foi ser reconhecido há pouco tempo, e através desse reconhecimento que a gente vai observando para que a fisioterapia serve, no que aquilo vai influenciar na vida de um paciente quando ele chega para você, né? Então eu acredito que é isso.
como você se mantém atualizado sobre os avanços na sua área de atuação? Então, cursos são muito bons. Hoje em dia tem vários tipos de formações. Tem curso profissionalizante online, tem os técnicos, tem a pós-graduação, que no caso eu ainda não fiz, né? Mas eu pretendo em breve já começar a fazer. Então, cursos hoje em dia, tem vários locais que tem cursos bons e baratos, tem cursos em conta e tem também os locais onde os cursos são mais caros. Então, o que você tiver de oportunidade de fazer, o que você tentar procurar para você, para somar nos seus atendimentos, é o que a gente faz. E no meu caso foi isso que eu fiz. Eu fiz o curso de formação em Pilates, básico ao avançado. Eu fiz o curso de liberação miofascial, que é uma das coisas que eu utilizo muito hoje em dia, que ficou muito reconhecida para atletas, praticantes de exercícios físicos de alta intensidade. Então eu utilizo bastante. Uma das coisas que eu mais utilizo, então, né, junto com o Pilates. Fiz curso de acupuntura e auriculoterapia, curso de ventosoterapia. Então são vários cursos que a gente consegue fazer por fora, que não são tão assim focados na graduação, e a gente consegue ir aumentando o conhecimento e ir somando. E junto disso, não só os cursos mais antigos, mas a gente está sempre tentando evoluir. Existem várias técnicas novas hoje em dia, então basta a gente ir correr atrás, estudar, não tem como parar de estudar, a gente é refém do estudo o resto da vida. Então foi isso que eu fiz e faço até hoje. Inclusive, direto eu tô aí fazendo curso e é muito bom. Tem curso que você aproveita muito, tem curso que você fala, nossa, eu paguei à toa, mas que bom que eu fiz esse curso, que mesmo eu achando que eu paguei à toa, eu tenho conhecimento sobre aquilo. Se algum dia o meu paciente perguntar, tal coisa seria bom para mim, para o meu caso, você sabe explicar se é ou se não é. Então são cursos que você absorve bastante, que você vai usar para o resto da vida, e tem cursos que você fez e vai só adquirir conhecimento e a maioria das vezes não vai nem utilizar. Então vamos lá. Quais são os desafios comuns enfrentados na sua área de atuação? Então, o desafio mais comum que eu presencio aqui, ainda mais na área de ortopedia, é em relação à atividade física, né? Ao sedentarismo. Então, muitas pessoas às vezes chegam para você com uma lesão que foi adquirida ao longo da vida, que não fazem atividade física, né? E aí isso prejudica, né? A gente tem ali perca de massa, perca de força muscular. Então, para a gente conseguir recuperar isso é um desafio e é muito comum, ainda mais para pessoas que não gostam de fazer atividade física. Então, a fisioterapia chega a um ponto para essa pessoa que ela vai se tornar chata e a pessoa não consegue ali ter uma resposta ao atendimento rápido. Então, às vezes a gente fica um pouco frustrado, mas infelizmente, a gente vai pegar muito paciente assim que não gosta de fazer atividade física, que não trabalha ali com fortalecimento. Você passa para fazer tarefinha de casa, a pessoa não faz, quer depender só da fisioterapia. E é muito complexo. Então, tem casos e casos. Tem pessoas que você pega pessoas com a mesma lesão, uma pessoa evolui ali, ó, rapidinho, coisa de 6, 7 sessões, a pessoa já tem uma evolução enorme. E aquela ali, ó, que começou já tem muito tempo, já fez 20 sessões, ainda nem saiu do lugar, basicamente. Então, o desafio mais comum é a gente fazer o paciente entender que o movimento é a cura, porque basicamente fisioterapia é um movimento e o movimento que é a cura. Quais são algumas estratégias que você utiliza para motivar seus pacientes a seguir o plano de tratamento? Eu gosto muito de fazer a comparação do antes e depois dos pacientes, né? Não são todos, né? Mas a maioria, assim, quando a gente consegue fazer, eu gosto de estar fazendo para dar um incentivo para o meu paciente. E outro incentivo que eu gosto de sempre colocar na pauta é o que aquele paciente meu ele conseguia fazer antes de desenvolver essa lesão, ou às vezes aquela deficiência que veio a fazer ele a procurar a fisioterapia, né? O que ele gostava de fazer antes, pra gente colocar aquilo como incentivo para ele voltar a fazer, né? Então, a maioria das vezes a gente trabalha na fisioterapia com essa visão. O que você fazia antes e o que você faz, o que você deixou de fazer, né? Após você precisar da fisioterapia. Então a gente vai tentar trabalhar para recuperar aquela função daquele paciente, e eu sempre uso a frase, o movimento que é a cura.
né? Então, assim, o ato de você movimentar, o ato de você, às vezes, fazer um simples alongamento no seu dia já pode melhorar ali aquela questão. Então, eu gosto muito de trabalhar com essa forma de incentivo. Colocar o paciente para abrir o olho naquilo que ele conseguia fazer antes e aquilo que a gente tem que voltar a conseguir fazer. Se não for igual, mesmo que seja parecido, né? Vai depender muito, variar muito daquela lesão do meu paciente, aquilo que ele veio tratar comigo. Na sua visão, de que forma a fisioterapia pode contribuir para a promoção da autonomia e empoderamento dos pacientes em relação à sua própria saúde? A fisioterapia ela é muito baseada em função, então a gente tem que dar autonomia para o paciente, para ele chegar em casa e ele conseguir fazer alguma coisa. Então a gente precisa dar essa autonomia para ele, essa confiança para ele de volta, para que ele possa ajudar a desenvolver também aqui no tratamento, né? A evolução do paciente ela é baseada muito no que o paciente faz no dia a dia, né? Não só no que ele vai fazer na fisioterapia. Então, se a gente dá esse empoderamento para o paciente, essa confiança para o paciente de que ele pode estar fazendo o que ele pode estar fazendo em casa, que é tudo baseado na função dele, né? Que é a função que o nosso corpo ele foi feito para fazer, então a gente consegue ter uma evolução, uma resposta mais rápida ao tratamento. Como você lida com a incerteza e a complexidade de alguns casos clínicos? Não são fáceis, né? Tem casos e casos, né? Então chegam casos às vezes pra gente de lesões, patologias que a gente nunca viu, né? Ainda mais quando a gente tá começando no mercado de trabalho, porque igual na minha faculdade, eu não tive... Quando eu comecei, né, a estagiar, na verdade, eu não tinha pego, assim, essa questão prática, né, da fisioterapia. Então, eu fui tudo aprendendo muito, assim, no grosso, já de ver a fisioterapeuta que é dona daqui onde eu trabalho atendendo, de ver os outros colegas de trabalho que atendiam aqui também. Então, a gente precisa ter essa curiosidade e essa visão mais ampla. A gente não pode deixar que, às vezes, um caso clínico que a gente nunca pegou, que isso afete na gente. Então, a gente tem que correr atrás. Se você não consegue ali na hora achar artigo ou achar alguma coisa que te ajude, né, com aquele caso mais complexo, a gente vai atrás de professor, vai atrás de colega de trabalho. Então a gente tem que ter uma visão bem ampla nesse aspecto, assim, de que eu não consigo, então eu não vou correr atrás. Não, a gente sempre tenta correr atrás, achar uma pessoa que já atendeu, e se não atendeu, a gente tenta ali pegar baseado naquilo que o meu paciente precisa, pra gente tentar dar o maior suporte e ajudar ele no que ele precisar. Como você promove e valoriza o trabalho em equipe multidisciplinar? O trabalho multidisciplinar ele é muito importante, a gente precisa de pessoas também, né? Então entra também aquela questão de complexidade de alguns casos clínicos, né? Então, às vezes ali, se você tem uma equipe multidisciplinar para te ajudar a direcionar aquele paciente, você consegue ter uma resposta maior em relação àquela patologia, o que aquele paciente está procurando, né? Então, o fisioterapeuta, além dele ter a função de ajudar em questão de avaliação, de reabilitação, a gente junto ali com a equipe multidisciplinar, a gente consegue ter sim uma resposta mais rápida para o paciente. Então, a equipe multidisciplinar, ela vem literalmente para ajudar, né, a gente nessa questão de ter uma melhor resposta para o meu paciente. Não que acontece de todo paciente você ter ali uma equipe multidisciplinar para estar te ajudando, né? São raros casos, mas quando se tem que trata de um caso com uma complexidade maior, a gente consegue sim dar um suporte, um apoio maior para o nosso paciente. E por fim, mas não menos importante, para você, qual a importância da cinesioterapia nos seus planos de tratamento? Como eu sempre digo, sim, para os meus pacientes, a cinesioterapia, ela entra ali como top 10, né, no meu plano de tratamento, porque eu prego muito isso, que o movimento, ele é a cura, né? Às vezes a pessoa chega para você e o simples fato dela começar a se movimentar ali, ela já desenvolve ali um retorno mais rápido do organismo dela, uma resposta melhor. Então, o simples fato dela movimentar, que é o que a gente consegue fazer ali através da cinesioterapia, a gente consegue tratar esse paciente, né? Claro que tem várias outras coisas baseadas, o tratamento ele engloba muito mais que isso,
mas a cinesioterapia, sim, ela entra como uma das coisas mais importantes em relação ao início do tratamento com o meu paciente.